Não importa o preço, o amor do Senhor sempre vale mais. Graça e paz, igreja, boa noite. É bom estar aqui. Eu estava morrendo de saudade, né? De ministrar a palavra de Deus, de estar com vocês. E eu quero ser bem breve. Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Esses dias eu ando mais feliz do que o comum, né? Do que o natural. Eu tenho estado cada dia mais cheia da graça de Deus e muito feliz com Jesus. Eu tenho visto, mesmo em meio a tanta dor, eu tenho visto Deus fazer coisas tremendas, maravilhosas. E eu glorifico a Deus por estar viva para viver, por viver e ver o que as pessoas estão fazendo para Jesus, coisas que antes não faziam. Coisas que no tempo comum deixava passar, mas por causa da dor estão fazendo para Jesus. E isso alegra o meu coração, porque eu sei que nós temos que ser sensível com a dor do outro, com o sofrimento do outro, e ajudar de todas as formas. E às vezes, ontem na porta da minha casa, eu pude dar um sorriso para uma pessoa que eu não conheço, e dizer para ela: não se desespere, não vai ser o seu fim. E ela disse: você tem certeza? Aí eu olhei para ela e falei assim: tenho, em nome de Jesus, não vai ser o seu fim. E depois que eu falei, eu fui para dentro, e o pedreiro que estava ali em casa virou para mim e disse assim: Deus te mostrou? Eu disse: não, eu nem sei quem é essa pessoa. Quando eu vi a pessoa, eu via o desespero. E ela olhou para mim e Deus colocou no meu coração essa vontade de dizer: não vai ser o seu fim. E se você tiver fé, você pode pegar isso para você. Relaxa. Deus tem muita coisa para você fazer nesse mundo. Aproveita esse tempo para crescer na graça e no conhecimento. Aproveita esse tempo para arrepender os abraços, os beijos que você não deu. Eu sou muito beijoqueira, mas eu já estou muito arrependida. Eu poderia ter beijado e abraçado muito mais. Então aproveita para fazer coisas que vai te edificar. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Nós vamos ler a parte B do versículo 4 e a B do 6, que diz assim: certamente este homem é assassino, porque foi salvo do mar, mas a justiça não os deixa viver. Versículo 6, parte B. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião. E diziam entre eles: é um Deus. Amém? Pai, nós te louvamos mais uma vez pela tua presença. Nós te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu carinho de cuidar de nós a cada instante. Somos gratos, porque a tua presença, Senhor, ela se faz viva dentro de nós. Nós respiramos a tua presença. E que nesta hora, Senhor, direto do teu trono, Senhor, venha liberar uma palavra tua, Senhor. Que eu seja apenas um simples canal de bênção, Senhor. E que possamos sermos alcançados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Pode estar assentados. Eu não vou pegar essa palavra, né, e levar para a parte da teologia. Nós não vamos falar de parte histórica, não. Nós vamos falar de uma vida cotidiana, de algo comum, normal para a nossa vida. Nós sabemos que esses versículos está se referindo ao apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo, né, sofre um naufrágio, e eles descobrem que estava na ilha de Malta. E eu acho muito curioso algumas partes da Bíblia que falam sobre comportamento. Porque eu acho que todos vocês já observaram o quanto eu gosto de falar sobre comportamento. Eu entendo, é a forma que eu tenho, né, de defender o que penso. Eu entendo que a vida cristã, ela está totalmente relacionada a comportamento. E você vai perceber com que rapidez os nativos ali da ilha fizeram um julgamento. Você observa que eles usam a palavra com certeza. Ele é um homicida. Com certeza.
Olha para você ver o quanto nós, seres humanos, somos falhos. Às vezes a gente vê uma coisa na palavra, ou a gente vê um comportamento de alguém, e a gente pensa assim, eu jamais faria isso. Já errou, né? Já está equivocado. A gente não pode afirmar sobre comportamento, né, como nós vamos reagir ou agir diante de algumas circunstâncias, porque a gente não está vivendo aquilo. Talvez se a gente fosse abrir aqui o que um acha, o que o outro acha, uma mesa redonda, nós teríamos aqui várias opiniões diferenciadas, e algumas das pessoas poderiam dizer que é um absurdo o que eles fizeram. Mas será mesmo? E se nós estivéssemos ali naquele dia? E se fosse nós? Pensa bem o raciocínio. Certamente esse homem é um homicida, porque ele escapou do mar, ele havia sobrevivido a um naufrágio. Eles chegaram naquela ilha exaustos, porque eles tiveram que nadar para chegar ali. Então eles estavam cansados, com frio. A palavra diz que era tempo de frio. A água deveria estar, se fosse eu, com certeza teria dado um problema sério, né? Porque eu sinto frio demais. Então você imagina o quanto a água estava gelada. E eles foram recebidos de uma forma calorosa. Você vai perceber que as pessoas daquela ilha fizeram para eles uma fogueira. Eu já vi pregador dizendo que apóstolo Paulo é que fez a fogueira. Não é assim não. Apóstolo Paulo, ele pegou um feixe de graveto e jogou na fogueira. Mas quem fez a fogueira, os estudiosos sabem, né? Quem fez a fogueira foram os nativos dali mesmo, que fizeram a fogueira para poder aquecer eles. Porque eles eram muitos e estavam com muito frio. Então o apóstolo Paulo, toda pessoa que é útil, gosta de ajudar. Então a fogueira já pronta, né, já tinha fogo, já era uma fogueira. O apóstolo Paulo quis colocar um pouco mais de graveto, de lenha na fogueira. Você já observou tanto que profeta, pastor, gente que é usado por Deus, gosta de colocar um pouquinho mais de fogo onde já tem fogo? É normal, não é? Eu gosto. Se eu ver assim que os irmãos estão ficando cheios da graça de Deus, eu já falo para todo mundo, né? Para mim, a maior diversão é estar na casa do Senhor e ver principalmente jovens adorando o Senhor. E todo mundo sabe que eu gosto muito de retiro, porque eu percebo que nos retiros, todo mundo dá assim, uma soltada muito mais nos elogios que ele faz para Jesus, nos elogios, né, que ele faz para o Espírito Santo. Eu percebo um quebrantamento. Então, se eu pudesse, né, eu acho que eu levaria todo mundo para o retiro uma vez por mês, para que eu pudesse ver no rosto de vocês chorando mais na presença do Senhor. E eu acho isso lindo. Só que o apóstolo Paulo, quando ele joga ali aqueles gravetos, a palavra diz que junto com aqueles gravetos tinha uma víbora, uma cobra. E ela não deu um bote. Também já ouvi muita gente dizer isso, né, que a cobra deu um bote no apóstolo Paulo. Não. A Bíblia diz que a cobra só estava correndo de quê? Do calor do fogo. Ela estava entre as lenhas que o apóstolo Paulo tinha pego. Então, quando ele foi jogar, ela ficou presa, ela mordeu na mão dele e ficou presa. E aí veio aquele julgamento rápido. Vocês viram o irmão? Caiu em pecado. Crente adora isso, né? Quando vê a falha na vida do outro, irmã, vou te contar só para você orar. Eita, demônio da hipocrisia, né? Eu gosto muito de falar, se Deus permitiu que você soubesse de algo absurdo, não duvide. Ele está te chamando como intercessor. Ele está contando com a sua intercessão para aquela pessoa se levantar. Você percebe que imediatamente eles julgaram. Eles não sabiam de um detalhe. Que lá atrás, quando o capitão do navio percebeu que não tinha nada a fazer, que não tinha como salvar o navio, ele tomou uma decisão. Eles já tinham jogado todas as coisas que tinha peso no mar, não é assim? E o navio veio a pique, naufragou. Estava já afundando. E os soldados chegaram bem perto do centurião e falou assim, muito bem, agora já que o navio vai afundar, nós temos que matar todos os presos, para que nenhum deles, que seja um bom nadador, chegue até a margem. Só que Deus
estava cuidando de Paulo através do centurião, que tinha a palavra sobre os presos ali, que era o responsável sobre os presos. Então, o que aquele centurião fala? Fala, não, deixe que todos sofram naufrágio. E quem puder, se salve nadando. Deus cuidando da vida de Paulo. Mas quem deu o pitaco, que ele era um assassino, não sabia desse detalhe. Não tinha passado o naufrágio com ele. Preste atenção. Muitas das vezes a gente acha no direito de dar palpite na vida dos outros, mas a gente não sabe o que aquela pessoa passou. Muitas das vezes a gente fala aquela opiniãozinha que tem aquela pimenta do inferno, né? E só uma palavrazinha que já taca fogo em tudo, mas a gente não sabe o que aconteceu lá atrás, o livramento que Deus deu, quem Deus usou para a pessoa estar até ali. Você percebe que o certo, o adequado a fazer diante de Deus, eu quero crer. Eu sou uma mulher de fé, tá, gente? Eu quero crer, igual eu falei aqui na minha opinião. Eu resolvo acreditar em algumas coisas. E eu acredito, eu quero crer que se eu estivesse ali, eu ia olhar para o apóstolo Paulo e ia dizer, esse homem precisa de ajuda, ele foi mordido por uma víbora. O que nós podemos fazer para ajudar ele, para ele não morrer? Mas aquelas pessoas simplesmente, elas julgaram, e a Bíblia diz, que eles ficaram esperando que o apóstolo Paulo começasse a inchar. Imagine você lá, vivendo aquela história, e todo mundo com um olhão em cima de você, esperando, é agora que vai cair duro e morrer. É isso que a palavra fala, todos estavam esperando isso. Só que o Deus do impossível, o Deus que está cuidando da tua vida, é o mesmo Deus que estava ali. O Senhor Deus que te livra de qualquer coisa que vai te fazer mal, também estava ali. E a palavra diz que nada aconteceu com o apóstolo Paulo. Agora você vai prestar atenção no finalzinho do que nós lemos, que os mesmos que afirmaram que ele não era uma boa pessoa, depois tiveram uma outra opinião muito rápido. Tiveram a opinião que agora ele era o quê? Ele é um Deus, porque ele sobreviveu ao veneno da cobra, então ele é um Deus. Olha para você ver o quanto Deus e o Espírito Santo não está em opiniões muito rápidas. Porque você vai observar na palavra de Deus que se você orar muito e não vigiar, não vai adiantar. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que você tem que vigiar o dobro do que ora. Então bater numa mesa e dizer eu sou uma pessoa de oração, é bom. Mas é perigoso, porque talvez você ore muito e não vigie. E se você não vigia, o negócio está complicado. Porque quando a gente não vigia, a gente acredita em histórias que são contadas, simplesmente porque a gente gosta da outra pessoa. E nós como pastores, eu estou há 35 anos na obra do Senhor. 10 anos como missionária e 25 anos como pastora. E 25 anos como pastora. Eu posso te afirmar que eu vejo de tudo. De tudo. Porque tem 5 dias que nós vivemos uma história muito interessante de alguém que liga e diz, pastor, eu estou com a vida acabada, porque estão me acusando disso e disso e disso. E a pessoa não dava conta nem de falar direito. Mas porque o desespero entra na pessoa, porque ela está sendo machucada, indignada. Ela está sendo ferida por algo que ela nem sonhou em fazer. Mas alguém que não entendeu muito bem a história, se adiantou em palpitar, e vocês sabem que a rede social, ela é uma bênção, mas ela é muito rápida. Então, eu costumo dizer que esse dedinho é um problema, né? Clicou, foi, aí já era. E quantas das vezes que uma pessoa fala, ai pastora, eu mandei essa mensagem, eu queria pagar e agora não tem jeito. Por quê? Me parece que tem algumas mensagens depois que são visualizadas, não tem jeito de apagar. E muitas das vezes o pitaco dado sobre a vida de outras pessoas traz feridas terríveis que nós não podemos curar e que elas deveriam ser evitadas.
Eu quero que você olhe para essa palavra como uma vida comum, trazendo para o seu cotidiano. Olha, e invista no seu coração. É o maior investimento que você pode fazer, investir em você. Invista em você. Eu costumo dizer para as pessoas que não se gostam, que eu não acredito no amor delas. E não acredito mesmo. Pessoas que têm problema com autoestima, que acha que não é ninguém, que é coitadinho, 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 eu não acredito no seu amor. Porque a Bíblia diz o quê? Amar o próximo como? Para você me amar, para o seu amor ser verdadeiro, você tem que se amar primeiro. E se amar é você te dar tempo. E agora você está tendo tempo, hein? Fala sério. Não sei você, mas eu estou tendo muito tempo. E você também está tendo mais tempo do que tinha. Invista em você. Olha, pega uma lupa, né? Um binóculo. Se vista de Indiana Jones e sai à sua procura. Vai lá dentro de você. Vai te procurar. Vai saber quem realmente você é. Será que você é tudo isso que você pensa que é ou que não é? Descubra. Descubra quem é você. Descubra se você realmente está dando o seu melhor para o Senhor. Se você é homem, descubra se você está amando aquela mulher como Cristo amou a igreja. Esses dias nós estávamos conversando, eu achei muito interessante, né? O irmão dando aquela prensada na esposa para ser submissa, e prensava, e eu não estou sabendo de nada, né? Estou ali só para ajudar. E eu disse para ela, mas eu tenho pelejado tanto para você ser submissa, eu tenho te ensinado que uma mulher de Deus, ela é submissa ao marido. E aquela mulher caladinha. Só que lá em casa tem um profeta, né? Eu costumo dizer assim que a pessoa que mais admira o João Aparecido sou eu mesmo, né? Que tem hora que eu falo para ele, falo assim, nossa, você chega a ser bobo, amor, pelo amor de Deus. E o João ligado no céu, e depois o João, como se diz, depois que o circo acaba, né? Aí ele olhou assim e disse assim, essa mulher nunca foi amada como Cristo amou a igreja. A reação dela é de uma mulher que nunca foi amada como Cristo amou a igreja. Mas por que que às vezes nós não conseguimos amar de verdade? Porque nós não estamos nos amando. Nós não estamos investindo em nós como nós deveríamos investir. Nós não estamos nos conhecendo. E quando a gente se conhece, a gente dá um pouco mais de nós para os nossos filhos, para o nosso esposo, para a nossa esposa, no caso dos homens, para Deus. Quando eu li essa palavra, eu já li várias vezes, lógico, mas hoje, quando eu estava preparando a palavra, na verdade, eu tinha preparado uma palavra imensa, e depois, quando eu fiquei sabendo que eram poucos minutos, aí eu ainda brinquei com meu marido, falei assim, que jeito que eu falo pouco, né? E aí eu peguei essa palavra e eu falei, que lindo isso, a posição de apóstolo Paulo, é lindo. Ele amava a Deus sobre todas as coisas, e isso prova a forma com que ele vivia. Você vai perceber que ele não tinha a vida dele preciosa em nada. Em nada. A partir do momento que ele se entregou para Jesus, ele entendeu que ele era de Jesus. Você está alcançando isso? Ele se entregou para Jesus e ele entendeu que ele era de Jesus. Ele não era mais dono dele. Talvez esse seja o maior dos nossos problemas. A gente diz para todo mundo que entregamos a nossa vida para Jesus, mas Jesus não tem direito de dar palpite nenhum. Olha que complicado. Muito estranho, né? Apóstolo Paulo não, ele entregou de verdade. E você vai perceber que Deus cuidou tanto dele, que no mesmo dia, ele foi levado para um sítio, ali naquela ilha, o melhor lugar que tinha para se hospedar na ilha. Olha aí, Deus cuidando de você. Não importa, irmãos. Não faz o menor sentido, não tem importância nenhuma o que as pessoas dizem de você. Se você não deve, se você não fez aquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu vou no advogado e vou fazer isso e aquilo. Não, amados. Você tem o melhor advogado do mundo. O seu advogado, ele nunca perdeu uma causa. Se você vai em um advogado terreno, por melhor que ele seja, pode ter um melhor do que ele, pode armar uma cilada para você.
Mas se você entra dentro da palavra de Deus que fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você fica quieto e deixa. Fica quieto e deixa. E libera amor. A palavra diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Se você passou muita raiva durante esse dia, ainda tem um bom tempo para você entregar o teu coração em amor para o Senhor. Não fique com ódio de ninguém. Se você foi julgado, se alguém pensou que você era aquilo que você não é, não tem problema. Não tem problema. Entrega para o Senhor e espera nele. Também não fique igual os moradores da ilha. Olhando, esperando a pessoa cair morta. Porque tem crente que é assim, né? Ele não deve, aí ele é caluniado, aí ele faz aquela oração de feiticeiro e fica esperando. Eu vou esperar a mão de Deus vir sobre o fulano. Irmão do céu, é o mesmo demônio que estava no outro, está em você também. Não pode. Isso não é bíblico. Não parece com Jesus. O nosso Jesus, ele ensina que nós que devemos sofrer o dano. Não tem esse negócio, fui injustiçado. O que tem? Qual é o problema? Libera amor, libera perdão. E vai caminhando para Sião Celeste. E vai caminhando cada dia para o Senhor. Porque o amor de Deus pode salvar aquele irmão. O amor que você libera pode trazer consciência para aquele irmão que errou com você. Quem sabe aquele irmão chega e te pede perdão. Aí você vai pensar assim: mas agora não adianta mais. O tanto de pessoas que ele já falou isso. Não tem problema, irmãos. Aqui no mundo é assim mesmo. Aqui é desse jeito. Porque o melhor está no final. O dono da ilha levou Paulo lá para a casa dele. E eu penso que a comida estava deliciosa. Porque, fala sério, irmãos, estava com fome, estava com frio. A Bíblia diz que ele colocou dentro de casa, ele aqueceu, ele deu de comer. E aí ele recebeu a maior paga. Porque crente abençoado, crente que não guarda mágoa, crente que pensa antes de falar, onde que ele vai, ele é canal de bênção. E após Paulo chegou ali, e logo que ele chegou, o que ele descobre? O pai do dono da casa estava com febre, estava com disenteria, estava muito mal. E a Bíblia diz que imediatamente ele impõe as mãos. Aleluia. E cura. Porque quando nós somos curados, nós somos canal de cura por onde a gente passa. Quando nós somos curados, nós somos transmissores de amor de Deus. E o amor de Deus, ele é muito diferente desse amor do mundo. O amor de Deus, ele é que vem de dentro, ele não acaba. Ele não vem de gota. Ele não depende de como a outra pessoa se comporta. Ele te ensina a se comportar. Amém? Que Deus abençoe seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Que você possa cada dia ser um crente frutífero. Que você possa ser um crente cheio da graça de Deus. Cheio de vontade de trabalhar na obra do Senhor de todas as formas. Não escolha o que você quer fazer na obra do Senhor. Diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. E você vai perceber que Ele vai te usar. Amém? Vamos nos colocar de pé? Quero orar com você, pedindo que Deus venha derramar uma porção exagerada do amor dEle sobre o teu coração. Que Deus possa derramar sobre você um coração contrito. Que você possa ser doador do amor de Deus. Nós somos as mãos de Deus nesse mundo. Nós somos os pés do Senhor neste mundo. E eu quero crer que você, nesse momento de tanta dor para algumas pessoas, eu quero acreditar que você está orando mais. Que você está ouvindo Deus um pouco mais. Eu quero acreditar que você está estudando a bendita palavra. E que nessa hora você possa colocar a tua mão no teu coração e crer que o Senhor vai derramar uma porção exagerada do amor dEle sobre a sua vida. E mesmo se quando você sair daquela porta para fora, você for destratado ou mal interpretado, você possa, no mínimo, dar um sorriso. Porque abraçar não pode. Mas, no mínimo, dar um sorriso e dizer que Deus te abençoe. Eu acho que o seu dia hoje não está sendo muito bom. Eu sou assim, irmãos, quando alguém me maltrata, há pouco tempo eu fui maltratada no caixa do supermercado. E eu dei um sorriso e falei assim: eu não vou levar em conta o que você está
está me dizendo, porque eu acho que o seu dia não está muito bom. Amanhã vai ser melhor, acredite. E é verdade. Amém? Pai, nós queremos te louvar por estes momentos na tua presença. Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha, Senhor, aplicar essa palavra, Senhor, na nossa vida prática. E que possamos, ó Deus, pensar antes de dar palpite na vida do nosso irmão, Senhor. Pai, que nós possamos, ó Deus querido, abrir o nosso coração e ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar através, Senhor, seja de uma criança, seja de um louvor, Senhor, seja da tua palavra pregada por qualquer pessoa que seja. Pai, que o nosso coração não seja um coração, ó Deus, seletivo. Aquele coração, ó Deus, que só para ouvir um grande pregador, um grande cantor. Que possamos ter interesse, ó Deus, de ouvir o que o teu Santo Espírito tem a nos dizer. E para isso, Senhor, nós só precisamos de um coração quebrantado. Por isso, Senhor, derrama sobre nós agora, Senhor, uma porção a mais do teu amor, Senhor. Que possamos sermos contagiados. Que possamos, ó Deus querido, estarmos, ó Deus, realmente cheios do teu amor. Para que possamos sair e distribuir por onde nós passarmos. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.